Qual a relação entre fé e razão? Esse é o tema do nosso vídeo de hoje e a UPA quer saber. Em primeiro lugar, nós vamos destacar que vamos falar sobre dois temas relacionados ao assunto de hoje, que é fideísmo e racionalismo. Para isso, antes de qualquer coisa, nós vamos definir cada posicionamento. Em primeiro lugar, nós vamos definir o que é fideísmo. O fideísmo é uma doutrina onde que a fé ela não necessita de maneira nenhuma da razão. Para existir, a fé não precisa da razão. E isso é sustentado pelo filósofo Soren Kierkegaard, quando ele diz que a fé é um salto no escuro. Quando nós olhamos as Escrituras, nós podemos ver lá a definição de fé em Hebreus capítulo de número 11, versículo número 1. Não, a Bíblia não fala que a nossa fé é uma certeza no escuro, mas é uma certeza nas promessas de Deus. E por termos essa base, que é a promessa de Deus, assim nós temos fé na palavra de Deus. É isso que a Sagrada Escritura nos diz. Também Jesus nos fala, lá em Mateus capítulo de número 22, versículo de número 37, quando ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, ou seja, com toda a sua razão. Afinal de contas, Deus não dá a razão, ou o raciocínio, ou a inteligência para uma árvore, Deus não dá para um animal, Deus não dá para uma rocha, Deus dá a razão para os seres semelhantes a Ele, criados à sua imagem e semelhança, ou seja, os seres humanos. Por isso que nós somos capazes de, através da razão, glorificar e entender a fé para demonstrar e ordenar os mistérios revelacionais que Deus nos revela através das Sagradas Escrituras. Contrário a isso, temos o racionalismo, que é totalmente oposto à fé nesse sentido. O racionalismo defende que nada que possa ser compreendido ou adequado ao seu sistema deve ser aquecido, deve ser recebido como verdade. Como, por exemplo, a fé, os milagres de Jesus. A razão ela não consegue entender isso, porque isso foge à compreensão. Ou seja, logo isso não é verdade. Os milagres de Jesus eram algumas formas simbólicas que Jesus estava representando ali. E isso incorre em grave erro, porque a Sagrada Escritura mostra do começo ao fim da trajetória de Jesus seus milagres. E não como formas simbólicas, mas como algo de fato que realmente aconteceu. E isso é um ponto interessantíssimo. Agora vamos analisar através das Escrituras que tanto a fé quanto a razão, elas não são antagônicas. Elas são harmônicas. Nós só podemos entender a fé, só podemos exercer a fé através da nossa razão. Embora Santo Agostinho diga que a fé ela precede a razão. Porque para você entender alguma coisa, você primeiro precisa crer em alguma coisa. E por isso nós cremos na promessa de Deus e assim analisamos com a razão que aquilo é verdade, que aquilo de fato aquilo vai acontecer, porque nós cremos através da fé e da consciência de que Jesus não mente, que Jesus de fato vai voltar, Jesus de fato ressuscitou, Jesus de fato nos prometeu uma vida eterna. Amém? Então, a racionalidade ela não pode estar em oposição à questão da fé. Pelo contrário, elas se harmonizam uma entre a outra. Afinal de contas, embora a fé seja um dom de Deus, mas Deus não dá esse dom a animais, Deus não dá esse dom a plantas, Deus não dá esse dom a pedras. Deus dá esse dom a nós porque nós somos imagem e semelhança dele e nos diferenciamos especificamente dos animais por conta da nossa razão. E quando nós queremos assassinar a razão para dar um salto no escuro pela fé, isso não está de forma harmônica com todas as Sagradas Escrituras. Outro texto bastante interessante também que vocês podem olhar aí em casa é 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, que está bastante interligado, mostrando como a razão ela deve existir para que nós possamos defender com mansidão a razão da nossa fé. Então, esse é o tema de hoje. Espero que os irmãos tenham entendido que nós não podemos fazer esse possível embate entre fé e razão. Mas, pelo contrário, nós temos que usar tanto a fé, tanto a razão, para glorificarmos e exaltar o nome de Deus acima de tudo e qualquer coisa. Deus abençoe vocês, um forte abraço e até o próximo vídeo.